vida sempre me motivou a ser a minha melhor versão, e eu via em mim a possibilidade de fazer isso na vida de outras mulheres. Desde nova eu procurei alternativas de mudanças. Dietas, métodos, receitas, tudo passava de uma ilusão. Sempre esteve dentro de mim a minha melhor versão. Apenas tive que descobrir como despertar. Depois de me formar e enfrentar uma pandemia mundial, começou a luta comigo mesma. Descobri que para mudar externamente, eu tive que cuidar do meu interior, da minha saúde. Saber a raiz de um problema nos mostra o verdadeiro resultado de uma questão. Não, eu não estou falando de matemática. Eu estou falando de saúde, do meu corpo, do seu corpo. Em 7 anos de profissão, foi o suficiente para descobrir que tratar, por exemplo, o ovário policístico, endometriose, menopausa ou alguma outra doença que possa gerar uma mutação no nosso corpo, vamos mostrar para o seu verdadeiro vilão, que está dentro de você, que existe uma supermulher. Eu sou a doutora Ana Bento, nutricionista comportamental e sou especialista em achar o causador do seu sobrepeso. Sabe aquele detalhezinho pessoal, aquele probleminha que te incomoda? Eu posso te ajudar a resolver. Eu sou o Dr. Gia Tanaka, cirurgião plástico em Balneário Camboriú e convido vocês a conhecerem meu espaço na Clínica Lepoli. A clínica ela abrange vários profissionais, várias equipes multidisciplinares que podem te ajudar a resolver essa questão pessoal. A cirurgia plástica não muda apenas o seu rosto ou o seu corpo, ela muda também o seu interior. Venha nos conhecer, temos um ambiente preparado e confortável para te receber e realizar os procedimentos com segurança. Olá pessoal, e aqui estamos no dia 27 de dezembro, nessa tarde maravilhosa aqui para bater um papo super gostoso com a doutora Nivane. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, fico muito lisonjeada de estar aqui no Chá das 5. A gente agradece. Já ouvi falar muito do programa, já. Eu já ouvi, não inclusive do chá. Já vi esse chá. Já vi esse Hoje chá, você vai poder tomar, então. Com certeza. Isso mesmo. Eu não a conhecia pessoalmente ainda,
mas já ouvi falar muito. Isso Que bom. mesmo. Já ouvi falar E muito de bem, você, por sinal. Com certeza, isso é o melhor, né? Ótimo. Sim. Melhor de Nilvane, por favor, querida, se apresente para os nossos telespectadores. Vamos iniciar você se apresentando e falando quem é a Nilvane. Então, boa tarde, uma satisfação estar aqui com vocês nesse final de ano maravilhoso, né? Um ano intenso que foi 2023, para mim passou muito rápido, não sei para Meu vocês. Deus do Com céu! certeza. Voou, É. né? Esse ano foi. Foi muito rápido, né? E esse ano, então, de 2023, eu comecei a minha pesquisa do pós-doutorado. Minha pesquisa é em parceria com a Universidade do Porto, né? E a Univale também. Então, eu sou bolsista da pós-graduação. E o meu tema de pesquisa é inovação. Perfeito. Então, inovação, no ecossistema de inovação. E o tema principal é como os empreendedores usam a intuição, então, nesse processo de inovação e no processo de empreender. Então, é uma pesquisa muito interessante. Que bacana isso. É, muito é, legal. Um processo Bacana. intuitivo e que todo mundo acha que a intuição é algo subjetivo, do além, É, liga tem com essa nada a questão da ver, espiritualidade. E, na verdade, o processo intuitivo, ele é um processo científico. Então, Com Jung certeza. já estudava. Exatamente. Então, ele tem um cunho científico e tem formas de desenvolver a inovação. Inclusive, no último evento que você fez ali da confraria, a gente adentraria horas, né, falando, foi até Horas. porque é um assunto até certo ponto polêmico, né, Nilvane? Polêmico, é Porque quase um tabu, na exatamente, verdade, né? porque tem essa parte, como você falou, né, de alguns cientistas estarem pregando, né, a política da ciência e outro da espiritualidade. Sim, Né? sim. Hoje em dia se mistura também, né? Já tem uma grande parte que já aceita as duas coisas, né, em conjunto. Sim, que a espiritualidade tudo bem para quem não crê, né? Não Sim, segue. A sim. gente tem o livre-arbítrio justamente para Claro, isso, né? óbvio. Mas tem, na área de administração, tem estudos dentro com espiritualidade também. Então, a espiritualidade dos empreendedores. Perfeito. A questão da intuição aí tem pesquisas que seguem a linha da espiritualidade, mas tem pesquisas que seguem a linha mais da área psíquica mesmo, né? Da questão do inconsciente, que aí tem várias coisas, tem o inconsciente coletivo. E a intuição é uma forma, então, de acessar até essas informações a nível de consciente coletivo. O interesse nessa linha de pesquisa foi muito interessante, porque eu sou professora de empreendedorismo, né? Fui professora na Universidade do Estado, no Perfeito. IFSC, anos. E eu, terminando minha tese de doutorado, eu vi que os empreendedores, porque como professora de empreendedorismo, eu quero ensinar as pessoas a empreender. Óbvio, eu quero que certeza. eles sejam ótimos empreendedores, que tenham cases de sucesso. Exatamente. E quando eu terminei minha tese de doutorado, que era sobre como os empreendedores aprendem, então para mim poder ensinar, eu tenho que entender, né? Como é que a Fábia aprende, eu tenho que entender para poder ensinar. Eu percebi que as pessoas, elas têm as mesmas experiências, leem os mesmos livros, mas têm consciências, concepções diferentes daquela leitura, daquela experiência. E aí eu identifiquei 4 concepções, né, com níveis de consciência, digamos assim, da realidade, de como conduzir a realidade, como conduzir os seus negócios. E a quarto perfil de consciência é o empreendedor que usa muito a intuição de forma deliberada. Então, usa realmente, o processo intuitivo é levado muito a sério por esse empreendedor, e é o detalhe. Geralmente, né, na minha pesquisa ao menos, demonstrou que são os empreendedores que têm maior satisfação com o negócio que eles têm. Perfeito. E maior resultado financeiro também. Então, as pessoas vão muito atrás do resultado financeiro, porque a gente, poxa, tem empresa para dar lucro, a gente não tem para dar prejuízo, né? Tem um negócio que é o resultado. E os empreendedores que têm melhor resultado financeiro são os que são mais intuitivos, que usam realmente a intuição de forma deliberada. E esses empreendedores que eu entrevistei, inclusive, me diziam assim: primeiro eu recebo a minha intuição, né? Eu tenho a resposta, depois eu procuro informações lógicas para convencer minha equipe. Então, Olha assim, só que parece que é sensacional, lógico. né? Por quê? Porque as pessoas, elas não confiam. Se você hoje me disser, eu tenho Uma intuição. tem uma intuição de algo que vai dar certo, a gente vai ficar... Eu não Opa. vou ficar desconfiada, não. Eu vou dizer, bora, a gente vai fazer. Sim. Mas, no geral, as pessoas ficam muito, poxa, intuição... Com embasamento, Até né? por- Com embasamento, que não exato. tem. Até porque, né, Nilvane, a gente sabe que, assim, muitas vezes essa intuição não é que recebeu uma mensagem, né? É por conta já da experiência e da Isso, bagagem que exatamente. ele tem já, né?
há muito tempo, ou então dentro daquela área que ele atua. Experiências dele ou de outro. Então, exatamente. A intuição tem três, digamos assim, perfis de manifestação, 3 formas de você acessar. Perfeito. Elas não estão, você não usa uma ou outra. No geral, a pessoa que é muito intuitiva, ela já sabe articular as 3 formas. A primeira característica é justamente essa, a intuição inferencial, então com base em experiências que você já viveu ou que você observa que outras pessoas... Exatamente. Porque a gente aprende com o erro dos outros também, né? E com o acerto. Então é aquela bagagem. Certeza. Só que claro que essa intuição, depois eu até vou falar, ela é muito sutil. Então você tem essa bagagem, mas às vezes você sabe que aquele movimento é aquele, mas você não sabe exatamente explicar. A gente já vai falar disso. Tem a intuição, que é a capacidade de você ver o mundo de uma forma global, né? A situação de uma forma mais ampla. Perfeito. As mulheres têm muito isso. Os homens são mais focados. Por isso que geralmente dizem que as mulheres são mais intuitivas. Mas na verdade isso não acontece. Os homens e mulheres são intuitivos da mesma forma. Que as mulheres têm essa intuição mais... digamos, visionária, né? Conseguem ver o contexto mais amplo de uma situação, e isso também favorece a intuição. E a terceira característica é o envolvimento emocional que a pessoa tem com a situação. Então, quanto mais envolvido emocionalmente, mais focado você fica naquela situação. A gente pode ver com os filhos, por exemplo, né? Com certeza. Em situações que a gente às vezes vivencia com os filhos e não sabe explicar, né? De estar distante, saber que alguma situação se manifesta com os filhos, enfim. Então, são essas 3 características. Mas o processo de intuição, ele é muito sutil. A gente pode, com certeza, e aí foi o que eu fiz. Eu fiquei, 2021 foi quando eu terminei minha tese do doutorado, defendi em fevereiro. E eu estou desde 2021 colocando em prática. Para a Fábio eu já contei várias experiências. Não sei se eu vou contar aqui, porque assim, já vira uma polêmica, né? Mas N experiências que eu vivenciei colocando em prática a questão científica mesmo, de como você despertar a sua intuição e usar essa intuição para tomada de decisão, em várias decisões. Então não é só nos negócios, devo ir em determinado evento, né? Devo às vezes me relacionar com determinadas pessoas, estar em determinado círculo. Então usei tudo que eu aprendi porque assim, vou ensinar. Eu preciso saber como fazer, né? Claro. Então, usei em várias situações da minha vida e tive resultados assim bem surpreendentes. Então, um deles eu vou contar, eu ganhei na Mega Sena 5 vezes. Que maravilha! Só eu tenho que agora acertar o valor, né? Ganhei na quadra. 5 vezes na quadra com um número que eu sonhei. E fiz uma combinação e ganhei. Então, tem provas, tá? Tem testemunhas. Isso é maravilhoso, gente. Até porque você é uma pesquisadora também, né, Nilvânia? Isso. É diferente, né? Quem vive dentro do mundo da pesquisa é uma pesquisa científica, gente. É científico. Ela estuda muito para poder fazer isso. No mínimo 4 anos do doutorado, mais os últimos 3 agora. Exatamente. Assim, e para fazer o doutorado, ela tem que mergulhar no estudo, né? Às vezes as pessoas não entendem, acham que o doutorado é igual fazer uma faculdade, não tem nada a ver. É um processo insano de estudo, muito grande. Eu vi, né, ela chegou aqui no estúdio com os filhos. Como é que você deu conta de fazer Também um doutorado com 3 crianças, não né? Sei, assim, porque na época... você acorda estudando e vai dormir estudando, né? Porque não tem como, pra dar né? conta. E ainda fora as pesquisas que precisam ser feitas, né? Sim. É muita pesquisa e é muito trabalho. Ainda na época que eu cursei o doutorado, o Aaron, que é o mais novo, na semana que veio o processo seletivo que eu passei, eu fiquei sabendo que eu estava gestando ele, né? Então, pra mim foi um choque. Mas assim, estudar é uma coisa que eu tenho muita facilidade. No geral, eu sou boa aluna, sempre fui. Sim, né? que favorece. Porque realmente eu gosto, estudo é uma coisa que eu gosto. A pessoa tem que gostar. 2 coisas da infância que eu sabia, que é ser professora, que era uma coisa que era uma certeza pra mim, né? E estudar pra sempre, assim. Tanto que eu tô nesse pós-doc, já tô visualizando futuramente outra possibilidade também, porque realmente eu gosto. E eu sou realmente cética, como a maioria das pessoas são, com temas que são polêmicos, né? Voltados, então, à espiritualidade ou essa questão da intuição. E me chamou a atenção, porque quando o resultado da minha tese veio, a intuição é um caminho para o empreendedor. Poder se desenvolver e ter resultado melhor no negócio. Eu fiquei meio chocada, porque eu queria aquele checklist, assim, leia tal livro, tem tal competência. Queria um check, né? E não foi o que eu encontrei, assim. Então, até que eu visse, realmente preciso seguir nessa linha e estudar
aplicar o que eu aprendo na minha vida para depois poder ensinar. Então, Fantástico. foi um caminho aí. E você está num processo de pesquisa agora também, Ainda né? estou num processo de pesquisa, sim. Na verdade, a bolsa do pós-doc começou há 7 meses, né? Mais ou menos. Tem um caminho estamos pela ainda. frente, Apesar das leituras que eu já vinha fazendo, né? Então tem esse processo de pesquisa ainda Tá, são mais quanto acontecendo. tempo? É 2 Pós-doc anos. é mais rápido, né? É mais rápido, são 2 anos, Mas mesmo assim são 2 anos de estudo mais 2 anos. intenso, né? Muito Estudo muito e intenso. mais pesquisa também, né? Porque daí você vai se aprofundar Sim. na E área. você Isso é ajuda as maravilhoso. pessoas, né, Nilvane? Até vou pedir pro Miguel colocar teu arroba no Instagram ali também, Ótimo. para estar seguindo. Você ajuda as pessoas, tanto de forma pessoal como corporativa, a Sim. se A alavancar, desenvolver né? isso. Eu iniciei agora nesse semestre com workshops, né? Tá. Para ajudar quem já tem uma facilidade. Aí que tem um detalhe. Para que a sua intuição seja validada, a pessoa já tem que acreditar que é possível acessar a informação por intermédio de intuição. Então tem que ter uma, digamos assim, uma fé, né? Tá Tem certo. que crer que a intuição existe. Eu creio que todo mundo, ao menos com as pessoas que eu converso, de alguma forma já tiveram acesso à intuição. Ou confirmando aquilo que já estava esperando no fundo, ou eu sabia que não deveria ter feito isso, né? Ou quando a intuição uma dessas três, exatamente. uma situação, isso já aconteceu. E tem características, assim, que já vou dar como dica, né, de caso. Claro que o ideal é fazer o workshop, entender tudo, como é que funciona a mente consciente, inconsciente. Tem toda uma questão aí dessa relação da mente consciente com o inconsciente. Um processo de sono também, porque quando a gente dorme, a gente acessa o consciente, ele dorme e a gente acessa o inconsciente onde estão as informações que a gente precisa, né? E aí ainda tem a questão do inconsciente coletivo, que é muito trabalhado por Jung, arquétipos, enfim, tem N situações aí que dentro do workshop eu explico direitinho, mas coisas que já se podem fazer para acessar a informação é manter-se presente, o famoso estado de flow, né? O estado de presença. Então, eu estou me alimentando, estou fazendo um almoço, uma refeição, estou realmente presente naquela situação. E geralmente a gente está ou vagando no passado ou pensando no futuro. Mas o estado de presença é um estado que facilita o processo intuitivo. Ter uma rotina de bem-estar, eu sempre falo que é essencial. E todos os empreendedores que eu entrevistei que passaram por situações diferenciadas no negócio ou críticas, né, construindo um negócio novo, ou até teve um empreendedor que vendeu startup por $100 milhões nos Estados Unidos, assim, então até que esse processo foi finalizado da venda, foi um processo também estressante para ele, né, essa variação, e aí tá negociando fora do país com americanos que têm uma cultura totalmente diferente, eles são bem mais agressivos, né, então a manutenção do bem-estar, de rotinas de bem-estar. Geralmente, o ideal, na verdade, é no início do dia. Amanhã acordei, a primeira coisa é ter a minha rotina. Se eu gosto de tomar um café da manhã tranquila, em silêncio, né, sem a família, mas é um momento seu, seu. Então, se aquele momento seu ali tenho meia hora para mim, ou fazer uma oração, uma meditação, enfim, a manutenção do bem-estar é essencial também para acessar a intuição. E a terceira coisa é ter clareza do que se quer. Então, quando você quer decidir algo específico, né, precisa tomar uma decisão, seja ali, falando questão de trabalho, quero decidir como agir com um determinado colaborador dentro da organização, com, né, alguém, alguma situação específica dentro do negócio, como tomar a decisão, então o ideal é que você tenha clareza. Como eu posso resolver tal questão? E ficar focado nisso. Essa clareza te ajuda a receber a informação. Sensacional. Deixa eu te perguntar, essa intuição, de repente, pode ser acessada pela glândula pineal? É interessante, né? Eu não cheguei a estudar processos cerebrais, né? Mas a questão da glândula pineal já ouvi falar muito, né? Que é onde nos conecta com algo que tá maior. O que eu vou dizer? Eu linko meu estudo com a espiritualidade, porque eu sou cristã e para mim faz super sentido fazer esse link. Mas independente da pessoa fazer o link com espiritualidade, pode ser com a glândula pineal, enfim, ou não, a intuição é um processo que existe.
Com certeza. Não, isso é um fato, gente. E eu vou falar para você, dentro da você neurociência é exatamente isso, tá? Sim, é um ela fato. existe dentro da neurociência. Dentro da neurociência. Eu sei programação que neurolinguística tem a ver. Exatamente. Muito a ver. E tudo que a gente lê e estuda sobre isso, fala-se muito, né? Do processo também da intuição ligado à neurociência e ligado muito à glândula pineal. Por isso que eu te perguntei. Uma coisa que é muito característica da intuição também é que quanto mais conectado você está com o seu propósito de vida, mais fácil de você receber uma informação coerente com aquilo que você já está, porque você já está num caminho e já está buscando. Perfeito. Até teve um workshop que eu ministrei, numa palestra que eu ministrei em Belo Horizonte, foi bem interessante a palestra, porque 2 perguntas que apareceram. Uma é, e se a minha intuição, a minha resposta me trouxe a medo? Geralmente a intuição nos traz aquele friozinho na barriga. Com certeza. Claro. Por quê? Porque ela não é uma resposta lógica para o que você está buscando. Então, geralmente te desafia, te tira da zona do conforto e você tem a resposta, mas você ainda não sabe o caminho que você vai percorrer. O caminho, ele vai se desenvolvendo. Você sabe o que deve ser feito, às vezes você não sabe tudo o que deve ser feito, mas você teve essa resposta, né? E até foi interessante, porque eu perguntei pra ele, eu falei, poxa, mas se você sentir medo, a pessoa que me perguntou, né? Se você sentir medo, qual é a pior coisa que pode te acontecer? Ele falou, morrer. Eu falei, poxa, mas morrer todos vamos. Então eu falei assim, você que vai decidir se você corre o risco, né? Se aquilo que você intuiu lhe favorece, vai te levar para o caminho. E se você corre esse risco, e que, no geral não é um risco de vida, de morte, né? Sim. No geral não é tão severo assim, né? No geral as questões não são assim. Mas, ou não, se você não quer ouvir sua intuição. Então, tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. Ter a coragem passo, e escutar realmente para ver se essa tua intuição está condizendo com o que você está esperando. Porque daí acredito eu, que vai estar aflorando cada vez mais a intuição de estar vindo e você acontecendo o processo. E você vai dando credibilidade para o seu... Isso. Para a forma que você acessa as informações, né? Perfeito. E muito interessante, Fábio, é testar com coisas pequenas. Então você não precisa querer resolver, como, por exemplo, eu sonhei com os compradores da minha casa. Maravilha. Né? Eu precisava vender, foi todo um processo aí. Show. E sonhei, realmente, eu repito até hoje lembrar ele saindo, e foi um processo deliberado. Eu fiz um processo mesmo de uma semana para poder acessar essa informação, né? Mas você pode começar com coisas pequenas, por exemplo, essa semana eu desejo que um amigo me convide para tomar um café. Isso. Né? Você intencionar isso, botar o foco e deixar aberto para receber. E o bacana é a gente falar aqui o seguinte, tudo isso que ela está dizendo, gente, ela está dizendo com embasamento, tá? Claro, e ela ensina nesses workshops como você vai fazer isso. Não é eu chegar em casa agora e falar assim, vou vender meu apartamento, vai ser agora. Não é nada disso. É um protocolo. Técnica, entendeu? Tem uma técnica. E você tem que seguir aquela técnica. Não é chegar e falar assim, vou vender o carro. Não, tem técnicas. Vou vender meu carro acima do preço da tabela. Quer ver que eu vou conseguir? Botei na cabeça e vou intuir. Tô intuindo. Não é assim. Tem então, técnicas assim, aqui, por exemplo, desde a alimentação. Eu vou abrir o meu protocolo. Assim, cada um vai testando e sentindo à vontade, né? Até eu comecei hoje. Bacana, então. Tem um objetivo grande, depois eu posso até compartilhar se eu atingir, que eu acredito que vai dar certo, né? Eu creio em tudo isso. Legal. Mas enfim, quanto tempo, às vezes, porque às vezes leva um tempinho curto, como às vezes pode levar um tempo maior. Mas enfim, eu jejuo até o meio-dia, então pratico jejum. Eu acordo de manhã, a primeira coisa, eu faço uma meditação, uma oração, yoga, uma atividade física. Eu faço um protocolo de sono de 5 horas só. Antes de dormir, eu reforço o que é que eu quero resolver, né? Então, como eu faço determinada... Vou dar o exemplo dos compradores da minha casa, né? Quem são as pessoas que vão adquirir minha casa? Quem são os compradores da minha casa? Eu fiquei sonhando, imaginando isso, perguntando, fazendo essa pergunta antes de dormir. Dormir no máximo 5 horas. Por quê? Quando você dorme mais que 5 horas, você acessa o sono REM, que é o sono profundo. Então, se você sonhou e obteve alguma informação, você não lembra. Dormi 5 horas, botei despertar, acordei, sentei na cama, anotei tudo que eu lembro. Tudo. Pronto. Tudo que eu lembrei do sonho. Porque geralmente a gente esquece muito rápido também o sonho. A não ser que ele tenha sido muito impactante. Então anota tudo que lembrou do sonho,
prossegue com a sua meditação, oração, toma seu café, fica pelo menos, no mínimo, mais 1 hora acordada. É o que eu fico. Eu fico 2 horas acordada hoje, que eu faço atividade física na sequência. Então eu fico mais 2 horas acordada e eu preciso tirar mais um cochilo. Pra poder. De 1 a 1h30, porque eu não consigo produzir direito dormindo só 5 horas na noite. Ninguém consegue. É difícil, porque a gente tem um hábito, né, de dormir mais. Aí eu retorno para dormir. E mantenho uma rotina de bem-estar. Eu reforço durante o dia a pergunta, faço a pergunta, né? Como vou encontrar os compradores na minha casa? Ou, enfim, como vou resolver determinada situação com o meu colaborador? Eu fico reforçando essa pergunta e fico muito mais observadora. Eu não fico ansiando. Porque como eu sei que eu vou acessar a resposta, eu sei que no momento propício eu vou acessar essa resposta. Eu não fico no estado de ansiedade. Será que é agora? Será que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse protocolo você faz só quando você quer intuir alguma coisa. Você não faz isso todas as noites. Isso daí não é um padrão. Sempre. Não é um faço padrão. Sempre. Eu não sei ainda se é possível. Eu hoje acredito que eu já estou muito mais intuitiva do que qualquer outro momento da minha vida. Porque eu já entrei no fluxo, estou praticando, né? Mas eu faço de forma intencional quando eu preciso resolver algo maior mesmo. Aí eu faço um protocolo de forma intencional. Porque a intuição não é algo que você vai ter data, hora para receber a resposta, você não tem. Não, exatamente. Né? Não é algo assim. E é muito sutil, às vezes você... É aquele momento que veio a resposta e se você está muito focado em coisas, por exemplo, olhando muito para o passado, preocupado com o futuro, você não consegue nem perceber que é uma resposta intuitiva. Então, por isso que eu faço um protocolo e nesse período, né, que esse agora que eu estou fazendo agora é de 7 dias, nesse período eu fico muito atenta, eu fico muito mais presente. Eu fico muito mais observadora do que reativa, porque às vezes a gente fica muito reativa às situações. A gente acostuma. Coisa simples, reativa. Um carro passou na frente, cortou a frente, não deu pisca, sabe? Você já. Então, nesses momentos eu já estou muito mais assim, observando as situações do que reagindo. E aí, gente, eu ficaria aqui horas, tá? Porque eu tenho mais um monte de perguntas, mas daí depois a gente vai conversar. Nós vamos convidar ela uma próxima. Muita pergunta. O nosso tempo acabou, não, mas assim, aconteceu a mesma coisa no evento, né? Aconteceu, e é sempre assim. Nossa, foi estendendo horas e as pessoas com muitas dúvidas. Eu dei uma palestra em Belo Horizonte mês passado, a mesma coisa. Horas falando e perguntas e dúvidas. Eu dei uma palestra agora no sábado também. É a mesma coisa. Assunto interessante. É muito interessante. Você sabe que assim, eu tenho que perguntar, porque senão não sou eu, né? É porque assim, a gente sabe que o nosso corpo precisa do sono profundo. Sim. A gente precisa chegar lá. Por isso que eu perguntei se você só faz nesse determinado período que você quer saber alguma coisa, porque isso faz parte da nossa saúde, saúde física e saúde mental também, porque é a hora que o nosso cérebro, ele é oxigenado também quando você está dormindo e que faz com que melhore, que a gente tenha, inclusive, você achava que não, mas a gente ainda consegue restaurar neurônios e produção de neurônios, né? É por isso que eu perguntei se o protocolo mas a questão do processo do sono também, que eu abordo muito no workshop, é que nós somos ensinados no sono monofásico. Sono de horas, um sono só. Sim. Mas há diferentes formas de sono. Sim. Por exemplo, Cristiano Ronaldo faz um sono polifásico em que ele tira cochilos de 1h30 e ele é um dos maiores atletas. Então, assim, o sono ele tem formas diferentes. A Europa também tem países europeus que têm um hábito de fazer o sono bifásico em 2 partes, né? Então, faz a tal sexta no meio-dia. Então, tem outras formas de acessar o sono. Eu sei que cada um tem uma necessidade também que é sua, né? Biológica. Biológica. Eu preciso dormir 7 horas. 7 horas tá legal. Se eu faço assim, durmo 5 e mais 2, pra mim tá ótimo, né? E também dependendo das situações que a gente vivencia. A gente vivencia situações que são críticas, que você realmente precisa dormir mais, né? Pra se recuperar. Questões mais estressantes, de trabalho. Enfim, então você realmente precisa de um tempo maior em algum momento da sua semana para poder ter esse descanso. Aí cada um vai adaptando. Meu Deus, olha, muito obrigada por hoje. O papo foi maravilhoso. Eu que agradeço. E portas abertas, viu? Ótimo, eu que agradeço. Tem muita coisa para falar. Eu tenho workshop agora em andamento em dezembro. Que dia?
Vai ser no dia 28, né? Amanhã. O próximo workshop, e eu já tenho outro planejado também para janeiro. Então, quem tiver interesse, então deixa mais uma vez, vai ser lá, coloca lá. E de janeiro vai ser aqui na nossa região mesmo. Sim, então eu tenho um escritório junto aqui no Hotel Hilton, eu tenho meu escritório lá dentro das salas comerciais. E aqui na Praia Brava é onde eu faço ministros workshops. E, detalhe, são pequenos, tá? Eu faço questão de que esse momento que a gente tem ali são para poucas pessoas mesmo, que a gente aplica, pratica e que você saia com um plano. Então, por exemplo, por que é legal fazer agora em dezembro ainda, né? Porque aí você já sai com um planejamento para 2024. Isso você é sensacional. porque eu já não só ensino como aplicar o protocolo, como ajudo você a identificar em que áreas da sua vida você precisa aplicar esse protocolo, que situações você precisa resolver. Então, isso tudo vem da demanda de cada um. Gente, Miguel, bota ali o arroba, por favor. Chamem, dá tempo, é amanhã já. Corre aí no Instagram, chame a doutora Nirvana para realmente fazer isso que ela falou. Fechar com chave de ouro 2024 e começar já com a reta certa, com o foco certo. Aí, aproveitar essa virada. É isso né? aí. Que já tá todo mundo em clima. Já tem aquele gás também, agora eu vou mudar. Então mude com a doutora Nirvana. Certeza. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom mesmo. Portas abertas mesmo para 2024, tá? Agradeço a atenção. Um bom final de ano para você e um feliz 2024 também. Obrigada igualmente juntas, para vocês certeza. E para todos os telespectadores. É isso aí. A gente volta já com a Isabel. Rapidinho, vai dar altas dicas aqui para nós. A vida sempre me motivou a ser a minha melhor versão, e eu via em mim a possibilidade de fazer isso na vida de outras mulheres. Desde nova eu procurei alternativas de mudanças. Dietas, métodos, receitas, tudo passava de uma ilusão. Sempre esteve dentro de mim a minha melhor versão. Apenas tive que descobrir como despertar. Depois de me formar e enfrentar uma pandemia mundial, começou a luta comigo mesma. Descobri que para mudar externamente, eu tive que cuidar do meu interior, da minha saúde. Saber a raiz de um problema nos mostra o verdadeiro resultado de uma questão. Não, eu não estou falando de matemática. Eu estou falando de saúde, do meu corpo, do seu corpo. Em 7 anos de profissão, foi o suficiente para descobrir que tratar, por exemplo, o ovário policístico, endometriose, menopausa ou alguma outra doença que possa gerar uma mutação no nosso corpo, vamos mostrar para o seu verdadeiro vilão, que está dentro de você, que existe uma supermulher. Eu sou a doutora Ana Bento, nutricionista comportamental, e sou especialista em achar o causador do seu sobrepeso. Sabe aquele detalhezinho pessoal, aquele probleminha que te incomoda? Eu posso te ajudar a resolver. Eu sou o Dr. Gia Tanaka, cirurgião plástico em Balneário Camboriú, e convido vocês a conhecerem meu espaço na Clínica Lepoli. A clínica ela abrange vários profissionais, várias equipes multidisciplinares que podem te ajudar a resolver essa questão pessoal. A cirurgia plástica não muda apenas o seu rosto ou o seu corpo, ela muda também o seu interior. Venha nos conhecer, temos um ambiente preparado e confortável para te receber e realizar os procedimentos com segurança.
Voltamos rapidíssimo. Rapidinho, foi só tempo de colocar mais aguinha aqui no chá e já estamos de volta. Isso E agora mesmo. para falar de arquitetura de luxo ou luxo na arquitetura. E agora com a querida Isabel. Tudo bom, Isabel? Tudo bem, Bem-vinda ao Val, nosso tudo bem, estúdio, Fabi? Isabel. Obrigada Prazer. pelo convite. Muito bom. Muito legal mesmo. Gostaríamos que você começasse se apresentando, né? Isso aí, fala Quem um é a pouquinho. Isabel, né? E com que a Isabel trabalha? Então, eu sou a Isabel Maus, eu sou arquiteta, trabalho já na área de arquitetura, né, formada há mais de 17 anos aqui em Balneário Camboriú e sempre atuei aqui no mercado em Balneário e estendo o trabalho para a região. Maravilha. Né? E trabalho com arquitetura de luxo, né? Tá. Com empreendimentos voltados para a arquitetura de luxo. Então, a minha formação sempre foi na construção civil, então as grandes construtoras aí de balneário, né, que estão presentes na formação dos edifícios, então a gente estava presente nessa área de atuação e hoje eu migrei a minha atuação para a área de interiores. Bacana. Isabel, como é que tu pode definir o luxo na arquitetura? Eu digo, o luxo já tá muito mais além do que só o dinheiro, né? As pessoas atrelam muito o luxo voltado ao dinheiro. Mas eu diria que hoje na arquitetura o luxo é muito mais que isso. É você estar feliz, você se sentir feliz naquele ambiente que você... Luxo, né? Isso já é um luxo. Naquele ambiente que você escolheu, né? Para fazer a sua morada, para fazer o seu ambiente de conforto. Sim. Então, eu digo que a arquitetura... Luxo é se sentir bem, luxo então, é se sentir no ambiente bem. Que você está, né? Exatamente. E quais são os teus serviços na área da arquitetura? Isabel, tu pode dizer aqui para nós. Além da arquitetura de interiores, né, que o foco está mais em voga agora, é mais a parte também de projetos arquitetônicos, consultoria, acompanhamento de obra, né? Tanto a gestão de obras, então o leque é bem amplo. Vasto, né? Toda a parte de design de interiores também você faz? A parte também de design de interiores também, a parte de iluminação, né? Então eu tenho uma especialização em iluminação também, né? Eu digo, o cliente quando procura o serviço, ele busca uma orientação em todos os sentidos. Com então certeza. A gente consegue explanar vários setores para o cliente, várias áreas, para que ele possa fazer um bom projeto. E né? a iluminação, ela é um grande diferencial também dentro do design de interiores, né? Dentro da arquitetura, que com a iluminação você muda um espaço, né? Exatamente. A gente consegue transformar um espaço a partir da iluminação. E isso é muito legal. E quais são as tendências agora para esse mercado mais premium, né? Um mercado de luxo? O que está em alta, né? Qual é a tendência que está vindo? Quando a gente fala em mercado de luxo, né, a gente tem as tendências voltadas às grandes marcas, muito atrelado à moda, a questão do lançamento de cores pela Pantone. Então, assim, é sempre um conjunto de fatores que faz com que vai definindo, né, a arquitetura do próximo ano. Então, até a moda que está em voga. Exatamente. Né? Então, mas eu digo assim, as pessoas que procuram um bom projeto e procuram um luxo, eles vão eles me procuram para desenvolver um projeto de acordo com cada necessidade. Então, eu identifico o perfil do cliente para ver o que a gente consegue adequar, né? Perfeito. E trazer, quando o cliente quer, eu gostaria muito de usar uma peça específica, né? A gente busca por um design assinado, né? Alguma coisa nesse sentido para que traga para o projeto. Eu tenho uma curiosidade agora dentro dessa sua fala, né? Assim, a gente sabe que de um tempo para cá, principalmente esse ano, todas as mostras de decoração, mesmo as casas cor que tiveram, né? Estavam muito focadas no natural, na palha, né? Mais assim, nos linhos e nas cores também, né? Mais orgânica. Atrás de você até a gente tem uma tela, né? Que
que estava na Casa Cor de Balneário Camboriú, que ela também é trabalhada nessa coisa, no desenho mais orgânico. Isso combina com luxo? Isso combina com luxo. É, assim, luxo é muito relativo, né? Assim, o que é luxo para mim pode ser não ser luxo para vocês, né? Certo. Mas, então, por isso que eu digo que tudo que a gente faz de forma harmônica e que vai fazer com que o cliente se sinta feliz, esse é o luxo. A gente vai atingir o ápice do luxo. O objetivo O objetivo é esse. Então, uma casa cor, como você mencionou, Val, ela vai trazer todas as tendências que estão dentro daquele ano, né, onde ela foi feita a amostra, as cores que estão discutidas naquele momento. Então, a Casa Cor esse ano o tema foi morada. Então, trazer tudo para dentro do ambiente, para que você pudesse, né? Aqui é o lugar que mais o cliente está. Eu sempre digo que a nossa casa é o nosso templo, sabe, Isabel? Isso. Porque eu acredito que é lá que a gente deve respeitar, né? Porque é onde a gente passa os melhores e os piores momentos, é onde que a gente passa coisas que a gente não divide com ninguém e passa as coisas que divide mais profundas com a nossa família. Exatamente. Né? Então eu acredito que essa identidade que você fala através do luxo é realmente ressaltar, né, o templo que a gente vive. Exatamente. E assim, você trazer isso para dentro da sua casa, nada mais justo, né? Claro, porque é o espaço que você mais convive, vai estar, vai procurar se recolher. Então, eu digo, o luxo é estar num local agradável, onde vai te proporcionar experiências diferentes, né, de aconchego, de bem-estar, né? Nada mais eu gostoso. Eu acho bacana você, como uma profissional da área de arquitetura e de design interior, está falando isso, né? Porque a maioria das pessoas, quando elas ouvem falar em luxo, elas pensam assim, em peças muito caras, em dourado, em coisas assinadas. Materiais, e na verdade, né? o que ela está dizendo aqui é que não precisa ser nada disso. Não. Basta ter harmonia, Exatamente. né? A harmonia Isso. é o luxo. Você pode complementar com peças, né? Sim. Onde vai te trazer o requinte, vai te trazer o glamour, grandes marcas, mas eu acho que vai muito além disso, né? Com certeza. É uma conjuntura, na verdade. Exatamente. Né? Miguel, deixa o Insta da Isabel para vocês também estarem seguindo. Chama ela, porque ela estava olhando a página, inclusive, da Loft, que é um outro tema que nós vamos falar mais para frente. E ser o pessoal dela, mas a gente já observa que você tem muito bom gosto, inclusive, né? Muito obrigada. Eu observei esses detalhes e achei muito bom gosto, refinados, inclusive, de elegância. Então, acho que você respeita justamente por isso a identidade das pessoas, dos seus clientes, né? Que aí você consegue atingir o grande objetivo de cada um, né, Isabel? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando eu faço um projeto, eu não faço para mim. Perfeito. Eu faço para o cliente. Então, eu tenho que me adequar às questões do cliente. Sim. Quais as necessidades que aquele cliente precisa, o que ele gosta. Claro que eu vou fazer de forma técnica a orientação para que fique, né, de acordo. Para que tenha identidade do cliente. Para que tenha a identidade do cliente, exatamente. Então, assim, os meus projetos são únicos porque são de cada cliente. Então eu não tenho projetos repetidos. Eu tenho projetos únicos que cada um tem a sua personalidade. Ótimo. Você sabe que você me fez lembrar agora uma fala de uma pessoa que ela falou para mim uma vez o seguinte: olha, minha mãe, eu perguntei como é que está o apartamento da sua mãe, apartamento novo. O apartamento da minha mãe ficou lindo, maravilhoso. Ela só levou as malas, as roupas dela, mas eu entro lá e parece que aquela não é minha casa, né? Porque não tem identidade, né? Foi feita o apartamento de revista. Exatamente. Tu falou em frase e eu lembrei essa imagem, alguém mostrando para Isabel uma capa de revista, uma coisa de revista. Quero isso. Foi o que aconteceu. E até
ela não levou nada, só levou as roupas. Sabe que a gente tem clientes que vêm com a pasta pronta, né? Não é da revista, é do Pinterest. Já vem com várias referências, né? E assim, claro, a gente monta uma pasta com o cliente, absorva as informações, veja o que ele gosta, porque a partir daí a gente consegue identificar qual que é o gosto do cliente. Mas eu não faço igual, né? Eu explico para o cliente, tem que ser o seu projeto, então tem que ter a tua cara, né? Quando eu exercia atividades dentro de uma construtora, a gente fazia muito apartamento decorado. Mas é incrível quando os clientes vinham decorado e gostavam. Quero igualzinho. Exatamente, quero igual. Ou entrar no decorado e ver e comprar porque se sentiu bem naquele projeto. Né? Se identificar com aquele. Então, assim, eu acabava criando projetos com clientes imaginários para poder depois... E a criatividade tem que ir além, né? E a criatividade vai além, exatamente. Clientes imaginários tem que ir além. Isso é bem bacana, bem bacana. Porque não é para mim, né? Eu tenho que entender o coletivo, o contexto todo. Exatamente. E a gente vai mudando durante a vida, né? Isso. E isso é legal também, né? Porque muitas vezes, gente, isso é legal de falar, porque muitas vezes a pessoa no começo casou, tem a casa de um jeito. Isso. Daqui a pouco vem os filhos, dá uma mudadinha. Dá uma mudada. Daqui a pouco os filhos vão para a faculdade, muda um pouquinho. E daqui a pouco fica sozinho, daí você tem que mudar de novo, não é? Porque são fases, não é isso? Isso mesmo. E isso eu percebo por mim. Porque assim, eu estou numa fase da vida hoje que até a gente grava muito na Melier, né? E tem uma área externa, a Melier tem uma exposição, uma parte lá dela que é para a área externa. Sim. Aquilo para mim é minha sala de estar, minha sala de jantar. E a mobília, é uma ambientação de uma área externa, né? Aquilo dali para mim estava ótimo, é aquilo que eu quero. Sim. Porque eu não quero mais nada, eu estou assim, quanto menos mais. Né? Então, depende muito também, né? Como você falou. E é o luxo mesmo. É você se permitir coisas que antes você não se permitia, que não imaginava. Exatamente. Então, realmente, esse é o nosso papel, né? Modificar o espaço. Que legal. Pegar o sonho e transformar na realidade, né? É isso que a gente dentro faz. Daquele espaço dentro daquele espaço, exatamente. Porque muitas vezes no showroom você não tem aquilo ali como para sua casa, né? Não. Principalmente a gente que vive aqui em apartamentos, né? Menores. Viu, Isabel, e no mercado imobiliário aqui da nossa Balneário Camboriú está muito em ascensão a construção, né? Como é que você pode estar definindo a nossa cidade nos tempos atuais? Ela é muito bem procurada, né? É uma das primeiras que aparecem aí na pesquisa, sempre, né? E eu acredito muito nesse mercado imobiliário. E tem muitos investidores e eu acredito que vai vir muito mais. Você acredita que realmente é algo forte e que está para nascer cada vez mais? Sim. E tem projetos que são únicos, né? Tem vários projetos aí das construtoras que são diferenciados, que estão buscando ser diferentes e proporcionar uma experiência diferente ao cliente. É isso também que a arquitetura de luxo tem buscado. Então, não é só simplesmente você usar uma peça de decoração que tem uma marca, mas é você proporcionar uma experiência para aquele cliente. É um empreendimento onde você pensa de uma forma diferente como que você vai adentrar esse empreendimento, o que você vai proporcionar para o teu cliente com relação à área de lazer, né? Uma fachada diferente, uma arquitetura diferente, então tudo isso é experiência. Perfeito, maravilhoso. Que bacana. Deixa agora outra curiosidade, a mulher das curiosidades, né? O que seria daí a arquitetura do pós-luxo? Do pós-luxo? Porque eu ouvi esses dias, né? Eu ouvi até, foi num videozinho, né? Eu acho que era 2 arquitetos falando sobre isso, sobre a arquitetura do pós-luxo. Eu fiquei imaginando o que poderia ser isso. Olha, eu vou ser bem sincera que eu ainda não ouvi esse termo. Então, para mim, eu entenderia isso como algo que transcende qualquer
qualquer escolha, Sim. né? Assim, Aquilo que você falou. Não existe mais luxo ou o que é luxo, né? Então é muito pejorativo, digo assim, a minha definição de luxo é diferente da sua. Então eu acredito nisso. Que seja alguma coisa nesse sentido. Vou até pesquisar. Porque deve existir vários termos também que cada um deve estar definindo também como luxo. Exatamente. Como você acabou mesmo de definir, né? Vou até pesquisar, porque esse conceito para mim é novo. É novo. Até complementa meu estudo de pós. Então, já acrescenta. Vamos lá. E 2024, já falando de novidades, vem novidades na área da tecnologia, da arquitetura, do luxo, do mercado imobiliário? Sempre vem. O pessoal tem investido bastante, principalmente nas tecnologias novas. As tecnologias estão avançadíssimas. Avançadas. Né? Inclusive na arquitetura, né? Tá muito forte também. Sim, principalmente na construção civil também. Principalmente. Aqui na nossa região, como a gente tem, né, grandes construtoras aí, eles estão buscando também de forma a construir de forma mais tecnológica, mais rápida, porque você acaba mantendo um ciclo de construção da obra um pouco mais rápido. É a demanda, né? É conforme vem a demanda, exatamente. Né? Que a tecnologia vai se avançando. Realmente muita tecnologia de fora, né? Mas ainda pouquinho, né? Como é que eu vou explicar? Introduzido de forma gradual, porque ainda para nós aqui é muito caro. Sim. Né? Então ainda os construtores ponderam o que dá para investir, que é viável, que é viável e que não é viável, exatamente. Mas tá na linha. Tá então, bacana, gente. Bacana. Então a gente te aguarda em 2024 para contar essas novidades para nós. E daí eu quero que você me explique o pós-luxo. Vou ficar devendo essa informação para você. Na próxima você já conta. Sim. Isabel, querida, muito obrigada por ter vindo eu no que Chá das agradeço. 5. Desejo um restinho aí de final de ano maravilhoso para você. Um 2024 abençoadíssimo e próspero. Sei que ela também agora tem uma loja, né? Que ela vai vir contar em 2024 para nós, adentrar sobre esse tema também dela. Então, só desejo bênçãos para você, viu? E foi um prazer te conhecer. Muito bom. Eu que agradeço o convite. E com certeza voltarei em 2024 para falar de novas tendências, do pós-luxo, de novidades na área de interiores também. E também desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que possamos estar muito cheio de saúde. Saúde, realmente. Essa é a fonte. Essa é a fonte, exatamente. Fonte, alegria, amor e saúde, tá? A gente busca o restante, né? É isso aí. Obrigada, querida. Eu que muito agradeço. obrigada mesmo. E nós fechamos hoje aqui esse programa. Amanhã tem mais, com certeza, com muito mais informação. Sempre, todo dia aí. Com muito mais notícias e tudo de bom para todas nós. Um beijo, gente. E até amanhã com muito mais para você.